Não é uma pauta muito legal, é um amor mais complicado. E apesar de Rick Souza ser um homem apaixonado, tá vivendo um amor, não tá com problemas, mas ele vai falar agora com a gente sobre esse amor que acabou, essa confusão. Rick, boa noite. Sobrou pra mim o bloco criminal, tava tão fofo, tava todo mundo apaixonado com um beijo coletivo do Vini Júnior. Sobrou pra mim o banho de sangue. Mas boa noite, gente. Vou explicar então o que a gente está falando. A gente está falando da Bárbara Falcão, que é a ex-mulher do Denis DJ. Na quarta-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma vistoria na casa dela e ela acusou o Denis DJ de ter sido a pessoa que incitou essa vistoria. Segundo a denúncia, ela afirma, a denúncia dela, ela afirma que o DJ, o objetivo dele é tirar a guarda do filho que eles têm juntos, uma criança de 6 anos de idade, e os policiais não encontraram nada na casa dela. A casa dela fica, e segundo o Barlon Pordec, que é o empresário dela, eles estavam buscando possíveis armas de fogo, entorpecentes, objetos ilícitos, nada foi encontrado. Depois que houve essa vistoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro na casa da Bárbara, ela gravou um vídeo. São vários vídeos que a gente vai ver desse caso. Primeiro a gente vai ver, depois a gente conversa e a gente volta. Esse primeiro, então, é o vídeo da Bárbara que ela fez, em que ela traz essas acusações em relação ao Denis DJ, fala sobre essa possível tentativa dele de tentar tirar a criança do convívio dela, e, de fato, são denúncias muito graves, envolvem, inclusive, agressão. Vamos ver o que a Bárbara disse. Hoje eu tenho uma voz, meu nome é Bárbara Falcão, eu não gostaria de estar expondo esse lado da minha vida dessa forma. Eu estou extremamente incomodada e desconfortável, porém, assim como tantas outras vítimas de violência e abuso, esse lugar, por mais doloroso e completamente enlouquecedor que seja, ele terá a minha voz e a voz de muitas outras mulheres que também sofrem de violências e abusos. Eu falo de violência psicológica, violência física, violência patrimonial, violência moral. Eu falo de violência sexual, eu falo de violência psicológica. E todas essas violências e abusos eu conheci dentro do meu relacionamento de 14 anos com o Denison. Não obtive ajuda de quaisquer pessoas que tocaram em todos os processos desde o meu divórcio. E eu segui desamparada até o encontro da doutora Thaís, que pôde me mostrar quão vexatória é a minha situação judicial. Tamanho abandono, pois hoje tive minha casa revistada pela polícia à procura de armas, de drogas ilícitas, de granadas. Não encontraram nada. Eu estou afastada do meu filho. Eu não posso nem mesmo falar com meu filho. Não posso vê-lo. Eu estou vivendo o deserto da minha maternidade. Tudo me foi tomado quando me foi tomada a minha maternidade. Você encontra aqui no canal do Metrópolis, mas eu disse que a gente ia conversar primeiro, depois de ver o vídeo, mas eu acho que é importante, como é um caso muito delicado, não é um caso de brincadeira, são casos de agressão, é um caso de acusação de agressão, é algo muito sério. Então, prefiro que a gente, na verdade, veja logo a resposta do Denis. O Denis também já se pronunciou em relação a essas acusações. Então, talvez, para que a gente tenha uma conversa em que os dois lados sejam ouvidos, é bom sempre lembrar, agressão é um crime extremamente comum no Brasil. Muitas mulheres são agredidas no país. Então, para que a gente traga também o lado do Denis, porque justamente por ser um assunto sério, não mostrar apenas um lado, vamos ver o vídeo do Denis, daí a gente volta e conversa mais sobre isso. Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para esclarecer algumas coisas, já que eu fui exposto, não gostaria de estar fazendo esse vídeo, porque envolve o meu bem maior, que é o meu filho, menor de idade, 6 anos, mas eu preciso esclarecer para vocês. Tudo começou
ontem na internet, quando a polícia fez uma busca-apreensão na casa da minha ex-esposa, Bárbara Falcão, e começaram as especulações de que eu havia mandado a polícia ir lá, que eu queria a guarda. Não, gente, não é nada disso. Quem manda a polícia fazer busca-apreensão é o juiz. O juiz mandou a polícia ir lá, a polícia foi lá averiguar. Pode ser, como tem um inquérito policial em investigação, que inclusive a própria mãe da Bárbara fez um depoimento muito forte, pode ser isso, mas como está em segredo de justiça, eu também não posso aqui abrir muita coisa. Sobre a separação, em 2021, em agosto de 2021, a gente resolveu separar, foi público isso na época, a gente postou e tal, e o desdobramento disso tudo veio em 2022, foi quando a gente resolveu juntos a gente fazer a mediação, para não precisar ir para o Tribunal de Justiça, para não protelar muito tempo isso, e fazer as coisas amigavelmente. E assim foi feito. Acompanhado do meu advogado, ela acompanhada do advogado dela, a gente fez a mediação, inclusive que o grupo de mediação foi feito só por mulheres, eram só mulheres, psicólogas, advogadas, pessoal do financeiro, porque foi feita toda uma audição de Ministério, a gente não vai discutir se ela tá certa, se ele tá certo. Isso não nos cabe. Cabe à justiça. Isso é o que só cabe à justiça. O que eu quero trazer aqui nessa discussão, na verdade, é o quão a gente vê uma criança, mais um caso de um casal que a relação chega ao fim e acaba que a criança fica nesse meio, nesse íntere. E é sempre complicado, né, Rick? Porque, como eu falei, não nos cabe esse julgamento. O julgamento cabe à justiça, mas, ao mesmo tempo, a gente pensa na criança que tem apenas 6 anos, né? E é importante lembrar que justamente não é a primeira vez que ele está envolvido em um divórcio litigioso com uma criança no meio. A Tília, a filha dele com a Camila Fialho, ela diz que os pais ficaram durante 16 anos conversando apenas na justiça e que por isso, durante muito tempo, ela sequer teve contato com o pai. A história se repetindo. Tem uma criança no meio dessa briga e que aparentemente vai acabar sendo negligenciada. É realmente a história repetida. E fica aquela sensação também de impotência, porque é isso, né, Richard? Justamente por não termos, além de informação, a gente não tem que dar pitaco, né? É uma questão judicial. É óbvio que, como eu deixei bem claro, a agressão é uma denúncia muito séria. O país que a gente vive é um país que mata mulheres constantemente, mas ao mesmo tempo, por isso que eu quis trazer a versão dos dois, a gente não pode, nós como jornalistas, né, como comunicadores, a gente não tem nenhum poder de julgamento. A gente está expondo os fatos para vocês, mas fica essa sensação, porque, como o próprio Rick trouxe, então já é outra criança passando por uma situação, vendo os pais nessa discussão. A gente só realmente acaba se colocando muito no lugar da criança, né? Que fica no meio dessa treta, digamos assim, e a gente só espera que a justiça consiga acertar o cenário ideal, né, para essa situação com relação à criança. Inclusive, você falou aí da Tília, filha de 22 anos do Dennis DJ, ela também se pronunciou e num vídeo que ela publicou nas redes sociais, ela, na verdade, defendeu o pai. Ela chegou a dizer que era apenas a pontinha do iceberg. De novo, não estamos aqui para julgar, eu acho que é uma palavra que a gente tem que usar a todo momento, mas acho importante também, já que a conversa ficou pública, o problema saiu do escopo apenas da justiça, pelo menos a gente mostrar que há também uma visão dessa filha, que já é uma mulher adulta, em relação ao pai, em relação a essa história toda. Vamos ver o que ela disse. Esse vídeo que eu passei aqui agora, ele aconteceu, infelizmente, no aniversário de 6 anos do meu irmão esse ano. Isso foi lá de fora da casa de festas que ocorreu, onde ela agrediu verbalmente pessoas da minha família, sendo... Eu vou deixar aqui o processo e vocês vão ler o que ela disse para essas pessoas, tanto para mim quanto para minha avó, e também para uma funcionária do meu pai, que ela não só agrediu verbalmente, como fisicamente, nesse ambiente da festa. Eu acho que por aí a gente já consegue
medir o que está acontecendo e o quanto é seguro ou não deixar um menor, né, 100% nos cuidados dessa pessoa. Eu vou deixar um vídeo aqui que marca um pouco o início dessa coisa bem séria. Eu vou falar pra todo mundo que você é sua puta! Eu vou arrebentar nela! Olha como é que você tá me deixando! Eu amo você na cara, você tá passando por isso! Você não precisa passar por isso com essa gente! Você vai embora sim! Você vai embora sim! Gente, vindo aqui falar de um assunto com vocês, que não é muito legal, que eu não gostaria de falar, mas que infelizmente era um pouco previsível que isso poderia acontecer. Não gostaria mesmo de falar porque envolve o amor da nossa. Esse vídeo não prova nada, nem que ele agrediu, nem que ela era agressiva, enfim, não é uma prova de nada do casal. Na verdade, só prova que essa criança vem passando por situações complicadas em relação aos familiares desde muito tempo, né, Rick? Exato, é uma família aparentemente problemática, triste que isso não esteja sendo resolvido num caso de família de uma forma mais amistosa e que tenha virado caso de polícia. Estamos falando de pessoas famosas, poderiam resolver isso de outra forma, são acusações muito pesadas das duas partes, como você disse, não nos cabe julgar, apenas lamentar que tenha tomado essa proporção. E a gente fica sempre nesse limiar, né? Porque nós somos um programa que trabalha com celebridades, que muita gente tende a ficar, não, é um assunto leve, é um assunto bobo, mas as celebridades, elas são pessoas. Pessoas como eu, como você. Elas podem ter muito mais dinheiro, acessos a festas e opções que a gente não tenha, talvez. Mas casos como esse, né, infelizmente, provam que elas são humanas como todos nós. E isso acaba trazendo uma responsabilidade pra gente quando a gente trata desse assunto, um assunto como esse aqui no programa, né? Total. As celebridades, elas são humanas, assim, e têm problemas como nós temos, né? Então, realmente, por ser um caso extremamente delicado que envolve denúncias muito sérias, a gente reforça mais uma vez que é realmente uma questão que só a justiça pode dar esse veredito. E a gente espera que a criança tenha aí os próximos passos, viva um futuro mais tranquilo, né? Mais saudável aí para a saúde mental dela. Rick, você falou que já houve outros momentos de relações conturbadas de Dennis DJ. Você tem aí alguma mais informações? Você consegue destrinchar um pouco mais como é que são essas histórias aí do passado dele? O casamento Dennis DJ e Camila Fialho terminou de maneira ruidosa. Eles trocaram acusações na justiça, ela alegava que não teve pagamento de pensão. Nunca se estendeu muito no discurso, mas ela fala que foi exposta a algumas situações constrangedoras. Ela nunca se deu ao trabalho de explicar muito bem. Mas não é o primeiro divórcio dele que vai parar na esfera litigiosa. É isso. Eu acho que é um assunto que deve ser comentado, porém não deve ser julgado. Afinal, a justiça é quem vai determinar isso. Mostramos os dois lados, você pode conferir esses vídeos completos no nosso canal, aqui, no nosso canal de Metrópolis Entretenimento. Mas, o que é que eu quero dizer? É que eu não quero terminar o programa nesse clima tão down no High Society. Então, pesou o clima. eu vou voltar ao assunto inicial, que era amor, já que Rick Souza não pôde opinar com amor. Afinal, ele tem muito amor em casa, vive um relacionamento